Sejam bem-vindos ao Papo Curvo, onde pensar a dança pode ser sinuoso, porque o movimento vai para além do rastro. Papo Curvo, o papo mais fora da linha para os amantes de boas conversas dançantes. Olá, meu povo e minha pova desse universo dançante! Começamos agora mais um episódio do Papo Curvo, o nosso podcast de dança. Como você já sabe, ou se você não sabe, está sabendo agora, meu nome é Henry Chuang e essa é Thalita Leme Chuang, também conhecida como Thalita LC, vulgo minha esposa amada. E toda semana, nesse Papo Curvo, no nosso podcast, eu desafio Thalita com um ou mais temas da dança em que eu trago sem ela saber, de antemão. Ou seja, a gente não combina nada e ela vai respondendo, vai pensando e vai falando assim na raça mesmo. Certo? Então é isso. Tudo bom com você, Thalita? Tudo bom comigo? Eu espero que você esteja bem. Estou bem também, graças a Deus. E que todos os nossos ouvintes e, como você gosta de falar, assistentes, Isso. estejam bem também. Sim, Eu espero que sim. vocês estejam bem. E vamos que vamos ver o que está reservado para mim e para nós neste Papo Curvo de hoje. Vamos lá. Vamos lá então. Bora! Para hoje, eu gostaria de a gente pensar um pouco sobre ingrediente secreto. Um ingrediente secreto em específico, na verdade. Eu gostaria de saber, na sua opinião, qual que é o elemento ou ingrediente secreto que faz a magia Disney acontecer. Você acha que tem a ver porque é um desenho, né? Então ele apela para o visual? Você acha que é porque é animado, né? Desenho animado, então tem movimento, traz isso, né? Assim como a dança é uma arte que tem movimento. Você acha que é por causa da música e aí trabalha essa parte da audição, é uma música muito bacana? Você acha que é porque tem muitos animais, é sempre muito legal, cheio de animais fazendo gracinhas e tudo? O que você acha que tem aí no meio que faz com que a Disney tenha tanto sucesso e seja tão legal os trabalhos deles, as obras? Uau! Bem difícil. Tem uns chute aqui no sentido. O que eu acho que é o ingrediente secreto da Disney? Isso. Tá quase pique aquele sazon, né? O ingrediente secreto É o Ajinomoto, né? Não, amor. A propaganda do sazon. Não manjo dessa. A propaganda do Sazon falava que o ingrediente secreto era o amor, entendeu? Entendi. Não, é que eu falei, porque eu pensei assim, que o Sazon é tipo Ajinomoto. É tipo um Ajinomoto. É tipo assim, o que você faz de tipo tão um especial Ajinomoto. que a comida fica boa? É o segredo. O segredo, na verdade, é tipo Ou eu realçador imagino- de sabor. Como é que é o nome do negócio? Eu não posso comer. Glutamato. Glutamato monossódico. Glutamato monossódico. Eu tenho isso. alergia a esse bagulho aí. Na verdade, ele faz mal pra todo mundo, mas em algumas pessoas reage, né? Mas ele é realçador de sabor, né? O glutamato Sim. monossódico. Sazon, Ajinomoto e afins. Não, mas eu tava pensando na propaganda do Sazon mesmo, que fala que o ingrediente secreto, além de Sazon, obviamente, é o amor. Certo. Por isso que o frango e o arroz são tão gostosos, mamãe, por causa do amor. Qual é o seu segredo? É o amor. Aham, em forma de saquinho. Exato. Aí eu ia falar isso, né? Que o ingrediente secreto da Disney é o amor. Eu não sei se tem um ingrediente secreto em relação às coisas da Disney. É tudo uma fórmula, você Elas acha? são muito bem feitas, né? Uhum. Existe um... Seria o capricho, então, essa qualidade da investigação, Tem uma da busca de pesquisa? uma excelência ali. Provavelmente existem parâmetros de excelência, Uhum. né? Que eles todos seguem. Eu sei que no que diz respeito ao trabalho nos parques da Disney, eu li que uma das regras é que eles estejam conscientes que eles fazem parte do elenco. Interessante. Vocês todos, não importa se é o gari, digamos assim, são os atendentes da porta, segurança, pessoas que ficam nos brinquedos, as pessoas responsáveis pela limpeza do banheiro, não importa. Eles são instruídos a se imaginar como parte do elenco.
Certo. E aí, uma vez que você parte de um elenco, de uma produção teatral, então todo mundo meio que sabe todos os aspectos da produção teatral, né? Por exemplo, pensa numa equipe de teatro, todo mundo mais ou menos sabe quase que a fala de todo mundo, decora as coisas todas. Então, a partir do momento que é veiculado as pessoas que trabalham na Disney, de que eles fazem parte do grande elenco, então todos eles se sentem responsáveis para que o show aconteça de maneira brilhante. Então meio que todo mundo sabe onde fica todos os lugares, todo mundo meio que entende de tudo. Se alguma coisa sai fora do trilho e é possível eu mesma ir lá e resolver, eu mesma vou e resolvo, entendeu? Enfim, eles têm esse tipo de consciência. Então, uma presença também, né? Exato. E aí tem uma questão da presença que eles vão ter, uma vez que eles são parte do elenco, e quando o parque abre, o show começou, em todos os aspectos. Então eu estou sempre... Não é uma postura hipócrita, mas é uma... Né? Eles estão sempre fingindo alegria. Não, é um comprometimento com aquele trabalho, a partir de uma postura e em cima de uma ideia, né? Uma ideia de que eu faço parte de um elenco e o show tem que ser... tem que atender à expectativa e demanda do público, eu vou fazer o meu melhor, né? Certo. Então, por exemplo, esse é o parâmetro, a diretriz das pessoas que trabalham nos parques. Mas em relação a, por exemplo, aos desenhos animados, aos filmes, aos musicais e tudo mais da Disney, certamente tem um tipo de padrão de excelência que eles buscam. E existe também um desejo, talvez, por causa desse padrão de excelência, de lapidar o craft deles, né? A habilidade, porque eles são artífices e artistas. E não sei qual que é o elemento. Talvez o elemento esteja, assim, de forma geral, né? Aquilo que dá norte para todas as ações. Que direciona todas as ações. Talvez seja esse lugar do encanto, lugar da magia. É isso que eu falei, esse lugar da fantasia. Exato, da fantasia. Então, provavelmente, ele tá nas questões poéticas, certo? Porque quando a gente fala de magia, de encanto, de fantasia, a gente está falando de um elemento poético. Obviamente que esse elemento poético, ele ganha vida a partir de elementos físicos, né? Sim. A partir de coisas que são tratadas muitas vezes de outra forma. Mas eu acredito que talvez os parâmetros da Disney, eles estejam, né, firmados em elementos poéticos. Ou seja, a motivação, queremos, né, queremos trazer essa questão da magia, que é um tipo de transcendência, certo? Essa questão da fantasia, da imaginação, da alegria, do tudo pode acontecer, pique terra do nunca, né? Então, para trazer esse espírito, essa sensação, faço determinadas escolhas, né? Eu imagino que seja isso. O ingrediente secreto, talvez, da Disney seja trazer... tudo com uma poética, buscando uma qualidade fantasiosa. Exato, mas é uma fantasia que traz alento, né? É esse lugar da infância, o mais singelo da infância. E qual que é a característica principal da infância? A potência da imaginação. A imaginação como a força que faz tudo acontecer, né? Imaginou, aconteceu. Isso aqui é tal coisa e acabou. A criança é assim. Então eu acho que o carro-chefe da Disney seja a imaginação. Esse é o ingrediente secreto. É a imaginação. Muito bom mesmo. Nossa, ela matou assim, ó. Paulada. Gente, tava esperando... Eu dou paulada. Eu tava esperando um pouco mais de que ela tivesse que gastar um pouco mais pra conseguir encontrar uma resposta, mas nossa, ela tá ficando boa nisso. Eu vou ter que começar a trazer uns temas mais difíceis, eu acho. Tô brincando, já tá bem difícil. O ingrediente secreto da Disney é a imaginação. Muito bom. Vamos seguir então. E aí tem uma questão de um papo que é bem nosso, assim, eu e Thalita, que a gente sempre está discutindo e pensando a respeito da Disney, é que falar de Disney é sempre quase que sinônimo de falar de jazz. Né? Ah, sim. A gente tem essa brincadeira. Por que você acha que isso acontece? Você acha que é principalmente ou apenas por causa da trilha sonora, ou tem outros elementos que
dizem respeito ao jazz que evoca essa imagem na nossa cabeça. Tá, vamos lá. Por que Henry e eu falamos que Disney é jazz? Ou é Disney, tinha que ser jazz. Ou é jazz, tinha que ser Disney, né? Alguma coisa assim. Primeiramente, principalmente, porque sim, gente, a trilha sonora da Disney, ok, nos últimos desenhos da Disney, desses CGzões aí que tem acontecido, né? De Toy Story pra... Eu ia falar de Toy Story pra cá. Rolou um caipirês. Nada contra os caipirês, gente, porque vem mesmo. Mas assim, de Toy Story pra cá, Enrolados, esses desse tipo, com esse tipo, que é CG, né? Mais CG do que desenho à mão, talvez, né? Pintados dessa forma, com essa característica. Sim. Frozen. Tem tido uma pegada mais pop rock, né? Uma coisa mais assim, mas quando a gente pega a prática, e aí, bom, vamos lá, calma aí. A gente tem esses desenhos novos da Disney, que a pegada musical é meio pop rock, coisinha assim, certo? Meio Ariana Grande, como que é? Taylor Swift, nessa pegada, certo? Aí a gente tem uns desenhos que foram da década de 90, que cada desenho tinha uma linha de trilha sonora muito específica, que é basicamente a impressão digital do Alan Menken. Então a gente tem Pequena Sereia, Aladdin e Bela e a Fera. Né? Então eles têm cada um uma trilha musical bem específica, apesar do elemento que a gente quer conversar, que é o jazz, também aparecer ali, já falamos sobre isso. Já falaremos, quer dizer. Aí a gente tem alguns específicos, porque Pocahontas também é Alan Menken, se não me engano. E aí Rei Leão, ok, é um específico, porque outros, né, o Tim Rice, Elton John... Alan Menken não participou do Rei Leão, participou, agora não me falha a memória. Bom, enfim, mas tem essa da década de 90, né? Certo. E a gente tem os desenhos antigos, porque ficou um tempo sem produção de desenhos. E os desenhos antigos, na sua grande... Teve uma outra coisa, ok, né? Mas os desenhos antigos, na sua grande, devastadora maioria, tirando talvez, Cinderela, Branca de Neve, Bela Adormecida... Tirando esses três, que são antigos, eles também seguem linhas bem específicas. No caso, a Bela Adormecida em cima da trilha da trilha sonora de... Enfim, a trilha sonora é Tchaikovsky, né? O próprio balé da Bela Adormecida e tal. Enfim, Branca de Neve é muito antigo, então a trilha é totalmente outra. E Cinderela tem alguns outros elementos. Enfim, mas os desenhos antigos são todos com música de jazz. Todos. E mesmo os desenhos do Mickey, que vieram ainda antes e tal, é tudo com música de jazz. É impressionante, é basicamente jazz. E nos desenhos, esses que eu falei, né, picados, por exemplo, mesmo esses da década de 90 que eu citei, sempre tem algum número de jazz. E até os pops, né, que apesar da maior parte das músicas serem pops, esses bem atuais, às vezes tem um número com uma musicalidade mais próxima do jazz. Então a gente tem... Por exemplo, a gente pega Mowgli, tem mais de uma música de jazz, aliás, é todo jazz, né? A gente pega Robin Hood, é jazz. A gente pega Mickey, Pato Donald, Pateta, jazz. A gente pega Dama e o Vagabundo, jazz. Aristogatas, jazz. Bom, eles mesmo, porque eles são uma banda de jazz, né? Pega Bela e a Fera, a cena, o Lumière, ele é basicamente jazz, um jazz... parisiense, mas é jazz. Você pega o gênio do Aladdin, jazz, e por aí vai. Então, esse elemento, musicalmente falando, jazz. Agora, essas músicas tocam no desenho e eles cantam, e muitas vezes esses cantos vêm atrelados de dança. E quando a gente observa a dança, eles estão fazendo danças sociais em cima das músicas de jazz, as danças sociais, swing dances e outras afim, o jazz original, ao que eles chamam de hoje de authentic jazz, né? Authentic jazz autêntico, outros tipos de dança em casal, que são dançados em cima das muitas possibilidades e variações daquilo que a gente chama como um grande guarda-chuva jazz, né? Principalmente esse jazz mais antigo, mais da época que foi criado, enfim, nas regiões de Filadélfia e outros lugares assim, Chicago, sei lá.
E então tem essa questão da música jazz, de eles dançarem jazz, os personagens dançarem jazz, e existe o fato, talvez, do elemento improvisacional que a gente sabe que faz parte das produções Disney, e esse elemento improvisacional que faz parte das produções Disney, que a gente fica sabendo depois nos making-offs, isso é puro jazz, né? É puro jazz. O elemento improvisacional fazer parte do momento em que aquela arte toma forma, toma existência, né? Uma arte que se dá pela improvisação, pela escolha do momento. A partir de repertórios prévios, sim, mas a escolha do momento, esse elemento do jogo, né? Então, e a gente sabe que os jogos, né, também fazem parte do jazz, porque eles têm uma raiz, tribal, uma raiz que remete às tradições. As tradições são tradições de jogos, as culturas têm tradições de jogos. E esses elementos, eles fazem parte do universo Disney. A gente vê o tempo todo nos próprios desenhos, né? O personagem faz uma resolução no último momento. Você pega os desenhos do Pato Donald, do Pato Donald ou do Mickey, e aí eles tomam uma decisão rápida, de repente tem um machado e bate. Tudo parece ser muito, muito ágil, muito rápido, ele tá improvisando ali para poder se safar, para poder resolver o problema. E isso é muito jazz. Porque ali no meio daqueles músicos, aquela troca de informações via música, ou mesmo da dança, é um exercício de improvisação em grupo, individualmente, num solo, falando de dança, ou em casal, grupo. Então, e o jazz pertence, faz parte da Disney. A Disney fez uso do jazz, assim, de forma tremenda. E pensando que o povo, né, tinha uma elite, né, e uma elite, uma supremacia, uma elite lá nos Estados Unidos, e aí, né, e tinha o povo. E o povo, né, maiormente negros, mas apreciava e dançava e buscava e curtia o jazz. Isso foi do desejo do Disney, né? Aí falando do Walt Disney mesmo, do Walter Disney. Do Valtão, né? Não sei, tá? Ok, tô fazendo uma ponderação. Se foi do desejo dele trazer uma coisa pra perto do povo, ele trouxe trazer o elemento do jazz pra dentro das produções de animação dele, foi brilhante. Né? Porque aí você realmente faz se tornar mais próximo do povo. Sim. Né? Então é isso, entendeu? E é isso. Fica aí a grande pergunta. Será que o nosso amigo Walt Disney enfrentava situações cotidianas enquanto escutava, né, jazz no seu radinho? Né? Walter Disney, Walt Disney, Valtão Disney, Walt Disney, Walter Disney, enfim, gente. Como quiser chamá-lo. Seria bastante interessante. Exato. Né? De repente ele era uma pessoa que curtia pra caramba jazz. Sim. E escutava jazz realmente nos seus processos criativos. Então, se enquanto ele desenhava, ele escutava jazz, certamente houve influência, porque é impossível não ser influenciado por aquilo que está ao seu redor. E a música, aquilo que a gente escuta, influencia a nossa produção artística, né? O desenho também tem movimento e tem uma criação. Então, na hora que você vai elaborar, tudo que tiver ao seu redor vai entrar aí na sua elaboração. Então, se ele estava ouvindo jazz, é possível que esse jazz tenha entrado pra ponta ali do lápis, do pincel, da caneta, sei lá o que ele usava pra desenhar. Sim. E até a escolha posteriori, né, da produção do desenho estar pronto, qual música, qual momento. Isso se é que não foi feito junto, né, coreografado. Exato. Porque a gente sabe, para quem não conhece, né, aquela obra Fantasia, né, é excepcional. É basicamente, vamos escolher músicas que a gente acha legal e fazer um desenho que seria uma tradução gráfica daquilo que a gente imagina ser o que está acontecendo na música. Sim, maravilhoso. Então é bem bacana. Para quem nunca viu, assista que vai muito a pena. E tem o primeiro Fantasia, e tem o segundo Fantasia, e o segundo Fantasia traz o elemento do jazz, porque o primeiro é mais erudito dentro de uma concepção europeia da coisa, né, e histórica e tal. E o segundo traz outras musicalidades e sonoridades. É bem interessante como eles traduzem isso em desenho, como é que eles imaginavam. O Rhapsody in Blues é desse também? Eu não lembro. Segundo, é do segundo, isso, né? É muito legal. Rhapsody in Blues é muito legal. Que é um trechinho dessa obra aí, né? Enfim, muito bom. É bem legal. Bem legal mesmo. E aí, pensando nisso, nessa questão de improvisação, também outra coisa que a gente fala muito e dessas situações cotidianas do que vem e vai. Às vezes a gente pensa,
Isso aqui vai dar pano pra manga. Eu acho, tá? Pelo menos na minha cabeça, isso aqui vai que vai. Mas vamos tentar fazer num formato assim, digerível aqui no Papo Curto. Digerível. Vamos lá. Então, pensando nisso, tudo é jazz? Quais são os desdobramentos, né, dessas possibilidades de jogos que você vê assim em questões artísticas, e de onde vem, por que é tão bom o jazz? Por que é tão interessante? Por que você acha que... Lembrando que é sempre na sua opinião, né, um pouco assim, não precisa usar toda a teoria que existe, todos os estudos e embasar todos os pensamentos. É mais uma reflexão, assim, uma ponderação momentânea sua no dia de hoje. Eu acho assim. De forma clara, tudo é jazz? Obviamente que não. Tudo não é jazz. Nem tudo. Nem tudo é jazz. Seja por questões da música jazz, seja se a gente está analisando a dança jazz. Não, nem tudo é jazz. Da mesma forma que nem tudo é arte. Só que muitas vezes a gente olha para aquelas coisas que não tem como ênfase o fazer artístico, ser arte. A ênfase não é a arte ali, né? Porque, né? Mas a gente vira e fala, nossa, isso é muito artista. Nossa, pura arte. É arte de fato? Pode ter alguns elementos daquilo que a gente entende por arte, né? Mas não só, visa outras coisas também, certo? Então a mesma coisa com essa expressão tudo é jazz. Quem trabalha com jazz, seja música, seja dança, às vezes olha para manifestações e para coisas do cotidiano e vira e fala, nossa, que jazz, muito jazz isso. Sim. Por quê? Porque tá fazendo uma série de analogias, tem um monte de coisa na cabeça dessa pessoa sobre jazz. Ela estudou pra caramba, ela ouve pra caramba, ela dança pra caramba, ela manja um monte de coisas. Quando ela olha coisas semelhantes, como pra ela o jazz é o que faz ela ir pra frente, né? É uma área de interesse grande dela, ela olha e identifica um elemento correlato, um elemento que tem a ver. Sim. E aí vira e fala, é jazz. Como se ele tivesse uma estrutura na cabeça dele, aí ele enxerga as coisas através dessa estrutura, Exato, e quando as coisas caem no lugar certinho, Exato, eu fala, passo sempre legal. pelo filtro do meu jazz. Entendeu? Da mesma forma que o artista passa muitas coisas pelo filtro de ser artista, né? Você olha para um jogador de futebol e fala, um baita de um artista. Não, um baita do jogador, de um esportista. Mas por exemplo, naquilo que a gente tem em comum com o esporte, a gente acaba enxergando a arte. O que a gente tem em comum com o esporte? Por exemplo, o uso da fisicalidade, né? A questão de lapidar e refinar o movimento, ganhar destreza nisso, né? Ser bom nisso. E a gente sabe que a elaboração artística, a ideia de elaboração, porque para ter arte tem que ter elaboração. Se não tem elaboração, nenhum tipo de elaboração, não tem arte. É um princípio, né? Então, naquilo que faz o esportista e eu sermos artífices, porque a gente refina as nossas habilidades, a gente busca fazer o melhor, a gente entende e trabalha a partir de fisicalidade, a partir do corpo. Então, eu olho pro jogador de futebol e vejo ele fazendo decisões no momento, porque tem a improvisação o tempo todo no esporte, a partir das regras do jogo e daquilo que os outros jogadores estão colocando também ali para as cartas na mesa que os jogadores estão colocando, né? No caso, no campo de futebol. E aí ele faz escolhas e é um super exercício de improvisação em cima dessas regras, em cima desses parâmetros, desses dados do jogo. E ele vai e faz um gol e você vê ele inclinando o corpo, ele não cai. E você fala, nossa, que artista. Que jazz. Que jazz, arrasou no jazz. Mas é o esporte, que esportista, entendeu? Mas é porque eu tô... tem coisas semelhantes ali. Tá tratando da mesma matéria também, do corpo em movimento, né? Mas qual é o objetivo? Ali é ganhar o jogo e não mostrar que eu sou... Se um jogador ficar fazendo firula em campo e não jogar com o resto da galera, eles ficam em cima. Metidinho, exibicionista, a gente tá aqui pra jogar. E é capaz de ele perder uma bola, tal, porque o jogo é coletivo. Sim. Então, não é se mostrar, não é a ênfase do jogo. A ênfase do jogo é ganhar. Você pode se ralar no chão, se cortar, arrebentar, quebrar a perna, ganhe. Entendeu? Então tem essa questão de qual que é a ênfase. Sim. A mesma coisa com um prato bonito, sei lá,
uma pessoa que tá cozinhando lá, de repente tem todo um exercício realmente de improvisação, um flow, né, um fluxo assim, de movimento e de ideia, de cor e de cheiro, completamente sensibilizada por aquilo que tá fazendo, né, todos os sentidos participando ali do fazer a comida, e aí fica aquele prato maravilhoso, lindo, mas qual o objetivo? Que aquela outra pessoa tenha uma experiência do paladar, né? Sim. Do gosto. Logo, ok, o paladar e o gosto pode ser considerado uma experiência artística também, mas você pode ter uma experiência artística e aquilo ser puro veneno, aí não adianta. Então você pensa também na nutrição, em outros elementos estão ali. Sim. Certo? Existem, ainda que a pessoa faça um trabalho extremamente experimental de comida, né? Eu quero sensibilizar a boca da pessoa e ela tem uma experiência estética a partir do paladar, o que é possível de se pensar, né? O que é diferente do jogo, a não ser que fosse um amistoso ou um jogo de mostra de habilidades, e não necessariamente para placar, sem placar algum, aí poderia entrar num lugar semelhante. Sim. Ou seja, o que eu quero é que a pessoa tenha uma experiência estética, que ela desfrute de alguma coisa pelo prazer do desfrute. Certo. Do prazer de achar isso o máximo. Ai, que legal, ai, que gostoso, que bacana. Enfim, pode ser que realmente uma comida seja feita com isso. Mas ela vai ter em equivalência, talvez, a questão da nutrição, a questão de ser gostoso, a questão de encher a barriguinha. Entendeu? Vai ter isso. É muito difícil. Não é impossível que a experiência estética esteja acima. Sim. Agora, em arte, é experiência estética. Apesar da arte sempre educar e sempre comunicar alguma coisa. Você sempre está em educação com a arte. E ela sempre comunica. Mas a experiência estética é a experiência estética, né? Às vezes, algumas artes, elas têm por ênfase a socialização, por causa do contexto. O importante aqui é a gente socializar, é trocar entre os seres humanos. Algumas vezes a arte, ela vai estar em contextos religiosos. O importante aqui é o rito religioso, a gente se liga, né, se conectar com Deus, com o universo, com alguém que está ali em cima, ou que num plano superior ao meu. Tá? E aí ela entra nesse aspecto. Mas a arte proporciona sempre uma experiência estética, que é esse desfrutar que os sentidos têm, e a ênfase é esse desfrute, essa alegria proporcionada, esse vislumbre proporcionado pelo desfrute, ok? Ok. Então, pensando nisso, a gente fala como artista, tudo é arte, que é artista, maravilhoso, ou como alguém que estuda, canta, toca, dança jazz, nossa, tudo é jazz, pelos elementos que a gente identifica de semelhança, mas nem tudo é jazz. O jazz é uma música com características próprias, ainda que seja uma música, um gênero musical, talvez possamos falar assim, que permite fusões, que permite outros elementos serem agregados, mas ele tem uma estrutura, ele tem um tronco, ele tem uma raiz, ele tem uma história, e a dança também tem seus elementos compositivos, suas características próprias, o que faz o jazz ser jazz e não ser balé clássico, e não ser só mais uma técnica moderna, porque o jazz de palco se constitui no mesmo período, ou ser qualquer outra dança, não é jazz, eu consegui identificar. Então, nem tudo é, de fato, mas a gente chama por causa desses parâmetros. Ok, nem tudo é jazz. Não. Nem tudo é jazz, tá certo. Mas e aí, o que você acha que veio a partir disso, né? Por que é tão legal? Quais são os desdobramentos? Quais são, claramente para você, na sua perspectiva, as coisas que vieram do jazz, assim, como manifestações culturais, artísticas atuais ainda? Algumas linhas que se desdobraram do jazz ou coisas assim? Ou que tem assim, beberam muito do jazz e fazem uso disso? E às vezes nem percebem, ou as pessoas nem falam sobre. É que quando a gente fala do jazz, e a gente tem que remontar um pouco a história dele, né? Então a gente tem danças afrodiaspóricas, danças que vêm da África, e elas são reconstituídas de alguma forma em território norte-americano e em território das outras Américas. Tá? Aí algumas dessas danças vão passando por transformações e elas são ressignificadas, porque não é um único povo africano que veio.
são tribos e etnias de vários países que vêm compondo. Então, são tribos que estão se encontrando também. E às vezes se encontrando pela primeira vez. E ainda que eles tenham elementos em comum, eles têm as suas particularidades. Então, eu trago a minha dança e tento dançar minha dança aqui, né? Fazê-la acontecer aqui nesse novo território. Mas aí eu encontro esse outro, que também tem uma dança dele, e ele tá tentando fazer ali. Mas aí a gente se junta, e a gente troca figurinha. E aí eu dou um novo sentido para essa minha dança que eu trouxe. E ele dá um novo sentido para essa dança que ele trouxe. Então, ressignificar. Então, eles tentam refazer as danças, eles ressignificam as danças. Depois as danças começam a ser misturadas entre esses grupos. E a gente não tá sozinho, a gente tá vendo as coisas ao nosso redor, os outros povos. E começa a ter o quê? Uma influência desses outros povos. Certo? E aí eu vou pegando elementos desses outros povos, mas colocando passando por aquilo que eu entendo, pela minha subjetividade, dando a minha leitura. Eu peguei esse elemento seu, mas eu vou dar a cara da Thalita pra isso aqui. Certo. Entendeu? Peguei a sua blusa, mas eu vou usar do jeitão da Thalita. Então, isso tudo, esse processo de hibridismo, hibridação e, para alguns teóricos, de mestiçagem, com aspas e fazendo algumas ressalvas, ele vai dar origem ao jazz. Então, o tronco e a matriz do jazz é principalmente africano. E aí pensando num africano plural, múltiplo, de mais de uma tribo, mais de uma etnia e de mais de um país. Ainda que a gente saiba que Senegal tem uma participação importante, Congo, a Nigéria, dentro dessas coisas todas. Ainda que a gente possa dar ênfase para alguns países e para algumas tribos. Ainda que a gente possa dar uma ênfase para os grupos da etnia Yorubá. Todos os grupos, eles estão em vários países da África. Ainda que a gente possa traçar algumas coisas assim, né? A gente está falando de uma pluralidade aí africana. Ok? Ok. E aí, então tem um tronco. Então o jazz tem esse tronco principal. Mas tem outros elementos que foram colocados ali. Coloquei outros ingredientes nesse bolo. E aí a gente tem muitos elementos dos nativos indígenas norte-americanos e de outros indígenas. Que fazem parte, que foram entrando. Por quê? Porque eles foram trocando. Teve escravidão dos negros, teve escravidão dos índios também. Matança dos dois lados, tanto aqui no Brasil, nas Américas como um todo. Então rolou uma troca dos oprimidos. A gente vai trocar aqui um pouco também. Então, esses elementos também foram sendo colocados na soma. E algumas coisas europeias que foram trazidas da Europa para as Américas também entraram nessa soma. Alguns por imitação, alguns por gozação. De vamos imitar esses europeus. Enfim, várias razões, motivações N entraram e fizeram essa questão. O tronco é principalmente africano, mas tem todos esses... E negro, né, digamos assim, mas tem todos esses outros elementos que compõem aquilo que a gente chama de jazz. Então ele tem toda essa raiz. A gente tem a música jazz, mas aquilo que hoje a gente chama de jazz tem vários estilos musicais diferentes. E nas suas épocas eles eram chamados pelos seus respectivos nomes. E quem estuda e toca sabe os nomezinhos de cada um deles. Da mesma forma as danças. Cada uma delas tinha um nomezinho. Esse. A primeira dança de jazz que recebe esse nome era um tipo de solo, era um tipo de dança sozinho que se fazia em festas ou em alguns cultos religiosos, um tipo de solo, que hoje a gente chama de autêntico jazz. Authentic Jazz era um tipo de dança, mas tinha todas as outras, que hoje a gente chama do grupo das danças jazz, o grupo da swing dance, mas tinha cada uma, Lindy Hop, aquela não sei o que, ananana, cada uma tinha o seu nomezinho. Elas eram danças sociais, elas eram danças de grupos, e essa ideia de dança social sim nasce de contextos religiosos, mas também nasce de contextos de colheita. Então são coisas que vão se transformando, tá? Quando o jazz vai pro palco, ele não era chamado de jazz, ele era chamado de dança de palco. A dança de palco. Mas que palco? Esse palco mais popular. Esse palco que vai estar nos filmes de musicais antigos de Hollywood. E na televisão. Então ele era conhecido como stage dance, dança de palco.
Depois, esse stage dance vai ganhar o nome de jazz dance. E aí a gente vai conhecer o jazz dance, o mundão vai conhecer o jazz dance como um tipo de dança de palco. Como um tipo de dança cênica. Sim. Tal como o balé é uma dança cênica. E outras danças modernas da mesma época também são danças cênicas e por aí vai. Sim. Mas ele não era chamado de jazz. Entendia-se jazz como um tipo de música, entendia-se o jazz como um pensamento de corpo, entendia-se jazz como um grupo de coisas, e blá blá blá, e aquilo lá era mais uma dessas coisas todas, aquela que ia pro palco. E aquela que ia pro palco, vai pro palco com algumas características específicas também. Certo. Ela vai ter que comprar algumas características, algumas exigências que vêm com quem é dono do palco. E quem é dono do palco são os produtores, são os donos da TV. Eles são donos do palco. E eles vão falar o que eles querem que coloque nesse palco, sim ou não. E aí, as exigências vêm da onde? Vêm das outras danças de palco. Vem principalmente do balé clássico, de outras danças que entraram no palco antes. Nesse tipo de palco. Sim. Nesse tipo de espaço cênico. Porque, claro, todas as danças que são assim têm os seus espaços cênicos. Bom, enfim. E aí vão ter figuras da dança que vão fazer os seus casamentos e trazerem o seu jazz. Então a gente tem, por exemplo, Katherine Dunham, ou Dunham, enfim, ela vai pegar esse jazz, esse stage dance, ela vai fazer uma pesquisa com matrizes africanas, mas ela também vai ver como é que essas danças africanas aconteceram nas outras Américas, em Cuba e tudo mais, e ela vai fazer uma mistura. Vai trazer o elemento da dança indiana, que é um tipo de isolamento diferente da dança jazz, e ela vai trazer um jazz. Aí vai ser a técnica, e a gente chama de técnica Katherine Dunham, que é um tipo de técnica jazz. A gente tem do Jeremy Robbins, a gente tem a técnica Bobby Foss, a gente tem a técnica do Mattox, eu acho que fala Mattox o nome dele. Enfim, tem algumas... técnica Jack Cole. A técnica Jack Cole. As pessoas olham pra isso, ou isso chega no Brasil, como um grande bloco. Ai, jazz, dança jazz dance. Mas, na verdade, e nesse aspecto, esse grande grupo dança moderna, que nem eu falo, dança moderna, né? Ai, eu danço moderno. Qual moderno? O da Graham, o da Humphrey, do Limon, que é uma leitura do da Humphrey. Você dança o quê? Que é o outro? Horton. Você dança o quê? Você dança os pós-modernos, é Cunningham que você dança, ou tá mais pra entendeu? O que você dança? Sim. Então, jogar um grande grupo, eu danço moderno. Mas, na verdade, eles têm criadores. Da mesma forma que a gente chama de jazz. Porque o jazz começa esses pensamentos mais elaborados de desenvolvimento técnico junto com as outras danças modernas. Ou seja, a gente está falando de década de 40. Em termos de manifestações, ele já acontecia, tá? Em termos de danças sociais, festas e cultos, ele já acontecia. Mas estou falando ele indo pra cena com elaborações. Ele indo pra cena com elaborações da década de 30 e da década de 40. Mas as outras danças modernas também estão sendo elaboradas no mesmo período. Qual que é a diferença das outras danças modernas com o jazz? Modernas em termos de período, tá? Porque na verdade são técnicas específicas. A da Humphrey, a da Martha Graham, tá ok? E qual a diferença do jazz? Que também são técnicas específicas. A do Jack Cole, a do Mattox, a da Katherine Dunham, etc e tal. Qual que é a diferença? A diferença é que dentro das danças modernas, eles foram atrás de raízes exóticas, entendeu? Pra mudar aquilo que eles dançavam. Porque eles vêm do quê? Eles vêm de uma linha clássica. Eles vêm de dançar balé. Eles vêm dessa tradição. Mesmo que eles não tenham dançado, alguns deles não dançaram eles especificamente, sei lá, Isadora Duncan, por exemplo. Mas tem uma tradição ali clássica. E aí eu vou romper com isso buscando tradições de outros povos. Então eu vou aprender dança balinesa. Eu vou aprender, sei lá, dança grega, dança sei lá o quê. Ou inventar uma dança. A Isadora Duncan ela tem um vislumbre do que seria dança grega. Ela não foi estudar dança grega. Ela teve um vislumbre do que seriam as danças gregas e criou a modernidade dela, as rupturas dela. Então, a diferença é que, no caso das pessoas que desenvolveram as técnicas, principalmente as primeiras técnicas daquilo que a gente chama de dança jazz, essas pessoas foram estudar nas suas próprias matrizes. Elas já dançavam aquilo. Elas dançavam aquilo quando elas eram crianças nas festas. Então, elas estão elaborando em cima daquilo que faz parte já do repertório do corpo delas. E não causando uma ruptura com o repertório do corpo delas. Sim. Nesse aspecto. Ou com a tradição delas, ou com a tradição de onde elas vieram. Não tem ruptura ali. É quase que mais uma organização, né? É uma organização, um novo pensamento, exato. De como organizar. De ver como a coisa aconteceu, entendeu? Então,
Mas aí a gente vai vendo características desse elemento das danças, muitas dessas danças, dessas técnicas que hoje a gente chama de técnicas de jazz. A gente vê então essa questão do elemento afro como muito importante. Então todas as danças que vieram depois, mas trazem consigo uma raiz africana, vão trocar com o jazz. Certo. Porque o jazz foi o primeiro a fazer isso, e foi o primeiro a fazer isso em termos cênicos também, de levar pro palco, qual palco? Mais uma vez, o palco do cara da televisão, o palco do filme, o palco que era dominado por brancos e por europeus, para esse palco. Então o jazz fez isso antes das outras danças, aquilo que a gente chama de jazz. E tanto essas cênicas quanto as sociais. A questão do elemento do hibridismo ser um fator presente e com peso. Sim, nós vamos agregando elementos de outras linguagens, mas ela sempre passa pelo nosso crivo, pela nossa interpretação. Entendeu? O balé não faz isso com tanta gratuitidade. Não é tão gratuito assim ficar trazendo elementos de outro. Tem um pouco mais de dedos. No jazz ele vai trazendo, mas vai passar por esse corpo aqui. Por esse corpo com essas características específicas. A polirritmia, a síncope, uma aproximação com o trabalho com o chão, com um tipo de enraizamento específico, que são características de danças, de certo grupo de danças afro, não de todos, porque tem danças afros extremamente verticalizadas, mas até que o balé é uma manutenção de verticalização de outros povos que não foram os primeiros que chegaram aqui, talvez nem vieram, entendeu? Uhum. Não foram alvo da colonização. Foram difundidos, né? Não foram alvo da colonização, entendeu? Da escravidão, para ser mais específico. Né? Por isso que eu falei, quando a gente olha para as danças que estão aqui, a gente está falando de povos específicos, de etnias, de tribos, de países específicos. Sei lá, no caso dos Estados Unidos, muito sobre a Nigéria, no caso de Cuba, tudo muito Nigéria, muito esses países assim, ok? Ok. E aí, pensando nisso, então tudo que a gente tem de matriz africana vai compartilhar. Então, falando de Estados Unidos, o hip hop, as funk styles, o breaking, house, isso falando dos Estados Unidos. Falando, por exemplo, de Cuba, dancehall, e aí a tradução do dancehall que virou Raga Jam, ele também, por ser uma tradução do dancehall, e o dancehall é uma dança basicamente afrodiaspórica, ele é mais afrodiaspórica até que o hip hop, porque o hip hop tem muitos outros elementos, e o dancehall tem uma manutenção incrível daquilo que era a dança que chegou lá em Cuba. Ritmos latinos-americanos, porque a gente pensa em latino-americano, a gente pensa em espanhol. Filhinhos, vamos pensar direitinho? Latinos-americanos é a mistura de indígenas com negros africanos, com uma pitada espanhola, entendeu? Pensando que a Espanha já tinha sido atropelada pelos árabes, e os árabes são negros também, muitos árabes são negros. A gente tem que pensar nisso. Uhum. A gente tem que pensar que aquilo que a gente chama de ritmos latino-americanos, ou ritmos espanhóis, já são ritmos híbridos, já são ritmos que foram atravessados pelas culturas africanas. Então, rumba, mambo, lambada, salsa, samba, tudo isso aí, até as raízes do tango, do bolero, tudo isso estamos falando de corpos africanos dançando, de uma leitura africana, assim, abraçadinha de dar o braço com o indígena também, porque ali rolou uma troca fantástica, principalmente na América do Norte, sim, mas quando chega aqui em Brasil, então todas as danças afro, tudo passa, até as danças europeias passam pelo crivo indígena. Quando a gente fala de Brasil, e nas danças desenvolvidas no Brasil, afro-brasileiras ou danças brasileiras, assim, são danças de origem europeia e danças de origem africana costuradas pelos indígenas. Os indígenas mesmo são a linha de costura dessas danças, tá? É uma maneira de olhar, como aconteceu no Brasil, por exemplo. Então, você olha para todas essas danças que eu falei, esses ritmos musicais que também têm suas danças respectivas, e olha e fala, tem tudo a ver com jazz. Por isso que aqui no Brasil a gente põe um samba, pega uma bossa nova e consegue dançar jazz. Você pega uma bossa nova aí do Tom Jobim e consegue fazer uma coreografia de jazz em cima. Porque tá dialogando com um tipo de corpo, com um tipo de música, com um tipo de uma raiz que vai lá pra África, entendeu? Sim. E por aí vai. E aí vai. Vai. Muito bom, porque você praticamente entrou no próximo tópico aqui que eu ia levantar, né? Que é perguntar pra você qual que é a corporeidade do jazz, né? Ou qual que é esse corpo, né, de quem dança jazz? Quais são as qualidades expressivas mais valorizadas? A gente percebe que tem muita fluidez, muita flexibilidade. Isso é uma coisa que também
é do biotipo, nasce com essas pessoas, dessas etnias, ou é uma coisa que é conquistável, na sua perspectiva? As duas coisas. De alguma forma, isso era característico. E as danças populares normalmente são aquelas que vêm com mais fluidez no corpo. Então, sim, em termos de origem, vai ter uma relação com o corpo. Mas, conforme os próprios estudiosos de jazz e de danças afrodiaspóricas, eles mesmos falam isso, tá? Não é uma fala minha, é um pensamento meu. É um pensamento de quem pode falar com propriedade. Se você, como por exemplo, Firmino Pitanga, eu perguntei pra ele, Firmino Pitanga, ele trabalha com capoeira de Angola, certo? Se você quer ver uma capoeira de Angola bem tradicional, bem na raiz daquilo que era na África, você venha pro Brasil, não vá pra lá. Já se perdeu lá muito mais do que aqui. Aqui, que é um efeito da colônia, que eu gosto de chamar, é um fenômeno em todos os aspectos culturais de colônias, tá? De gente que passa por diáspora, e principalmente gente que passa por diáspora em cima de uma... Que é praticamente característica da diáspora, né? Tô ficando redundante, mas eu vou colocar mesmo assim. É principalmente quem vive a diáspora sob pressão. Seja porque alguém tá te obrigando, no caso da escravidão, né? Ou seja por questões de guerra. Quem passa por uma diáspora, não tipo, estou imigrando porque quero. Estou imigrando porque não há outra situação, ou porque estão me obrigando a debaixo de cabresto, sabe assim? Então, de pancada, de violência. Então, é um efeito que eu chamo, e isso dá em todos os aspectos da cultura, que eu chamo de efeito jet lag. Efeito jet lag. Efeito jet lag. Certo. O que é o efeito jet lag normalmente? Explica aí pra quem tá ouvindo e tá assistindo, o que é um jet lag normalmente? Normalmente quando você viaja de distâncias muito grandes, né? Normalmente de avião, porque é rápido. Você, por exemplo, sei lá, você vai para um outro fuso horário, que está horas adiantado ou horas atrasado, então o seu corpo está achando que é de noite, porque você, contando as horas, daria de noite, mas você chegou num lugar que é de manhã de novo, ou já é de manhã do outro dia, né? Sim. Então o seu corpo estranha e tem essa sensação um pouco esquisita e leva um tempo para você se adaptar, e principalmente não só por causa dessa estranheza, mas porque realmente o seu corpo está se adaptando a uma diferença de fuso horário, né? Exato. E aí rola um atraso, você fica meio estranho, se sentindo meio esquisito, certo? Então eu chamo de efeito jet lag cultural ou danças jet lag. O que é isso? A galera que vem, seja por escravidão, né? As pessoas que vêm da diáspora e vêm da imigração por N razões, elas acabam tendo uma necessidade de uma preservação daquilo que elas têm, porque senão elas vão perder a identidade delas. Mas nesse movimento de preservar, elas acabam preservando muito mais e acabam tornando tardio o processo normal que todas as culturas têm de transformação. Uhum. A cultura é viva, é que nem uma língua. Sim. A linguagem é viva. E assim, sim, a tradição vai se mantendo, mas ao mesmo tempo ela vai se transformando naturalmente. É um processo, a coisa vai acontecer, tem um fluxo disso, né? De manutenção e transformação, manutenção e transformação. Isso vai acontecendo. Só que as pessoas que vêm de um contexto de diáspora, de migração, de escravidão, desse tipo de coisa, elas acabam se pegando e elas se com muito mais, né? se apegando mesmo e com muito mais afinco, proteger. Acontece que a galera que tá aqui fica em relação às transformações da mesma cultura num atraso em relação a que tá aqui. Então rola um jet lag. Calma aí, agora onde que é aqui, onde que é aqui? Esse primeiro aqui, vamos pegar Brasil. Ouvindo. Exato, pra quem tá ouvindo. Vamos pensar, a galera do Brasil fica em relação às transformações daquela cultura que é a mesma que eles compartilham com a galera da África atrasados. Ou que compartilham com Portugal. Então, por exemplo, em Portugal, até hoje é assim. Se você vai ler um texto de Camões, por exemplo, eles preferem que brasileiros leiam. Porque, de alguma forma, o português brasileiro é mais próximo do português de Camões do que o português de Portugal atual. Por quê? Porque as pessoas que vieram de Portugal e falavam português tiveram um apego com a língua e um delay, então tem essa questão da identidade, então acaba mantendo sem aquela transformação X por mais tempo do que aqueles que são ali. Não que não tenha uma transformação, mas segura, entendeu? Dá uma segurada. E a mesma coisa acontece com todos os aspectos culturais. Então, por exemplo, se você quer, o Firmino Pitanga até me disse, se você quer ver um capoeira de Angola, veja o que acontece no Brasil. Ele falou qual região especificamente, não me recordo. Porque a preservação ali está muito maior do que se você for para Angola. Uhum. Em termos do que era.
Não que Angola não tenha, você não consiga achar a tradição lá. Você vai achar a tradição, você vai achar pessoas que fazem também como era. Mas você vai ver um processo de transformação que não teve a ruptura, pelo menos não teve a ruptura que aconteceu com aquelas pessoas que foram arrancadas de lá e trazidas pro Brasil. Outras rupturas, outros tipos de, né? Uhum. Que vão levar. Mas essa galera que foi arrancada, a gente tem que preservar, a gente tem que preservar, a gente tem que preservar, a gente tem que preservar. Então, Então tem essa questão do efeito jet lag. Por que eu tava falando dessa questão do efeito jet lag? Que a gente tava falando sobre a questão da corporeidade, se a pessoa consegue adquirir... Sim, então, aí a pessoa consegue, então se a pessoa consegue adquirir, Firmino Pitanga, ele falava isso, sim, se a pessoa treinar e se ela estudar, ela consegue adquirir essa corporeidade. E aí pensando em tradições, nas colônias a gente consegue até entrar em contato com uma corporeidade até mais antiga nesse aspecto, em termos de preservação, se você entrar em contato com grupos de preservação. Tinha algum outro caráter que eu ia falar sobre isso, né? De corporeidade. Então é possível, apesar da matriz, é possível qualquer pessoa aprender. E aí é uma questão de técnica, é uma questão de estudo. Tá, quais são as características da corporeidade, da fisicalidade do jazz? A corporeidade, ela é resultado da fisicalidade somada com os elementos poéticos. Então é uma coisa para além, ok? Repita. A corporeidade, ela é resultado da fisicalidade, daquilo que diz respeito ao corpo, somado com características poéticas. Então ele é um outro corpo, ok? Corporeidade. Então quais são as características da fisicalidade, né, do jazz? A gente o jazz, ele trabalha, a música trabalha com essas questões da polirritmia e da síncope e de ter mais ritmos concomitantes acontecendo, pausas e elementos abruptos, tá? Então isso é um elemento que pertence ao jazz. Isso vai ser traduzido no corpo com a agilidade dos pés, é uma questão do jazz, por exemplo. É uma questão do jazz... o uso e a mobilidade da pelve, tá? Em projeções, é uma característica do jazz, assim, pensando em características macro, tá? E depois cada dá a sua roupagem, faz a sua lapidação, escolhe ênfase num elemento ou no outro, tá? E cada desdobramento do jazz, o jazz lírico, o jazz do teatro musical, que também tem vários nomes ali desenvolvendo coisas específicas para dentro desse contexto, né? Enfim, mas de forma geral, bem geral, sim, o jazz vai trabalhar com uma questão da agilidade dos pés, vai trabalhar com uma questão de oposição entre as partes, mas numa oposição simétrica, posições em assimetria, vai trabalhar com uma mobilidade grande da pelve, vai trabalhar com nuances diferentes e no padrão homólogo, ou seja, a parte de cima vai numa nuance, a parte de baixo vai noutra nuance, vai trabalhar com torções, vai trabalhar com contração, vai trabalhar com bounce, né, com balanço do corpo, seja do centro de leveza, seja do centro de força, né, seja do peito, seja da pelve. Vai trabalhar com... e tem a questão do pulsar, né? Do pulso, que é do bounce. Com várias qualidades de bounce. E você vai falar... o jazz tem a questão do isolamento. Apesar de não nascer de uma raiz afro, o isolamento é importante. Ok? Os isolations. Mas ele não vem exatamente de uma raiz afro. Certo. Então, a corporeidade do jazz está aí. A gente trabalha com oposição entre partes assimétricas, trabalha com essa questão da contração muscular, tem uma qualidade de explosão rítmica e rápida, contratempo, entendeu? A base do jazz, contratempo. Trabalhou contratempo, tá dentro do jazz, do contratempo, mesmo você vai trabalhar com lyrical jazz, contratempo, que é mais lento, que tem mais suspensões, sustentações, traz muitos movimentos do balé, como os passeios, os atitudes, mas ele vem dentro dessa roupagem e tal, ok? Ele trabalha muito com o apoio aéreo dos braços, por isso que eu falei que existe um padrão homólogo, as pernas estão de um jeito e o tronco está de outro, né, em termos de qualidades dispersivas, às vezes as pernas estão muito firmes, mas os braços estão num grau de leveza, como que apoiando, né, como que um rei caminhando. Tem muito do lugar do imaginário da realeza, da corte, de uma comitiva,
que é afro, entendeu? Do que seria um rei afro caminhando. Por quê? Porque tem os reis do Congo, a rainha do Congo, tem todas essas tradições que vêm. Os reis da Nigéria, os orixás. Se você vai ver danças mais tradicionais, mais afrodiaspóricas, como, sei lá, as danças dos orixás que tem, você vai encontrar tanto em Cuba, você vai encontrar nos Estados Unidos, você vai encontrar no Brasil. Se você olhar essas danças, você vai ver que tem elementos muito do jazz. Porque são as raízes, entendeu? Entendi. O balso, a inclinação do corpo à frente. Interessante. Coisas assim. Bem legal. Bacana, muito interessante isso sobre a corporeidade, enfim. E realmente, né, a gente gosta muito, eu acho que é até uma coisa do ser humano, né? Apreciar a possibilidade de aprender qualquer coisa que outro ser humano consiga fazer, né? Sim. Eu acho que é bem, bem legal e poder imaginar e pensar nisso é uma coisa que move e inspira bastante a gente, né? Porque além do que a gente já falou em outros episódios até, além da gente poder se inspirar em animais, na natureza, em elementos que a gente vê à nossa volta, a gente pode ainda ver outro ser humano que, assim como eu, estou criando, me inspirando em outros elementos, né? É um processo de aprendizado quase que potencializado, né? A gente sempre aprende muito com o outro ser humano por causa disso. Quando né? a gente olha, a gente sempre aprende, a gente sempre está em relação, logo a gente sempre está em processo de educação, conscientes ou não disso. Quando a gente está em relação com outro ser humano e a gente vai aprender uma dança do outro ser humano, a gente está aprendendo da cultura dele. A gente, através do corpo, a gente chega numa cultura que está por trás daquilo. E essa cultura também é um caminho de vai e volta, mas é um caminho de duas... Como que é? Uma via de duas mãos, né? Então, eu olho pro corpo e eu enxergo a cultura que tá atrás daquilo. Mas eu olho pra cultura e ela me aponta pra uma cultura de corpo. Entendeu? Eu olho pra uma pessoa dançando breaking, que é a sua dança, e eu consigo enxergar, eu olho pra ela e eu enxergo um tipo de cultura. Se eu olhar pra cultura, eu consigo enxergar o corpo também. Que é essas coisas, essa troca. Sim. Ou seja, a gente tem que estudar, não dá pra desatrelar as coisas, sabe? Do tipo, eu só vou estudar o passo e acabou. Não tem como estudar o passo e acabou. Quando você entrar em contato com o passo, você vai entrar em contato com uma maneira de usar o corpo. Você vai encontrar, então, como esse corpo foi educado. Você vai entrar em contato com tudo aquilo que esse corpo viveu. E isso tá relacionado com a história, com o contexto, com todas as outras coisas que dizem respeito, que fazem parte, né, do universo. Sim. Por isso que não dá pra resumir, por exemplo, dança no passo, no passinho que eu faço. Não é só sobre o passinho. Você pode até falar e achar que é isso, mas não é. Olhou pro passinho, tem a ver com, sei lá, com que tipo de coisa usavam no pé pra dançar. Ou qual que é a qualidade do piso em que essa dança foi desenvolvida que fez com que o passo se tornasse daquele jeito. Sim. Uma dança que foi desenvolvida pisando na areia sai com uma característica. Eu vou dançar essa dança no chão duro. Mas eu vou ter que... Mas aí ele vai falar pra fazer de tal forma. Por quê? Porque ele tá trazendo na memória que era feito na areia. Sim. Isso é bem interessante, né? Até essa questão de como que as danças elas passam quase que sempre, né? Por alguma transformação quando muda, né? Se ela não era cênica, quando ela vai pra cena tem que ter uma resolução. Ou quando ela nasce na cena, mas ela vai para um lugar mais social, mais difundido, ela também passa por modificações. Mesmo que você não queira fazer de forma ativa, a resolução ela vai acontecer. Sim. Jazz, né? O Machadinho lá, né? O Pato Donald resolvendo a questão na hora. Exato, não tem, vai acontecer. Não, eu vou fazer exatamente como a gente faz. Quando você subir no palco, alguma coisa vai ser diferente. Por exemplo, a relação com o público. Sim. E a relação com o público, ela é importantíssima pra dança. Sim. Não tem dança se não tem público também. Então, olhou, pronto, o processo de fruição. Acabou. Mudou. Mesmo que você faça exatamente igual você fazia ali na roda. Colocou ali no palco. O fato de que o público tá aqui, você tá ali, dependendo do palco. Pronto, não é um palco italiano. Acabou, já mudou. É que gera um tipo de energia diferente, né?
E de perspectiva. De observação mesmo, dessa troca exato. energética, né? Não só de energética, mas de perspectiva real. Assim, se não tivesse energia, você mudou o campo de visão, entendeu? Eu tava num lugar redondo e tinha pessoas ao meu redor e era essa configuração espacial. Agora esse meu espaço tá pintado de outra forma. Sim. Nem se não tivesse energia envolvida, eu pintei o cenário de outra forma. Pronto, o espaço já é outro. Sim. Mas sim, tem troca energética, claro. Porque aí pensando nesse lugar da fruição, né? De que tem pessoas assistindo. Sim, ou a relação observador-observado. Isso aí acontece. Isso aí, porque isso eu tava pensando, porque isso acontece mesmo com quem tá acostumado, né? Mesmo que você pratique uma dança que você está preparando pra fazer em cena, no dia do espetáculo é sempre diferente. Justamente, uma das coisas principais é justamente por ter as pessoas ali olhando. E aí muda, né, a relação. E aí você precisa lidar com essas coisas. Beleza. Daí falando desse aprendizado, né, de que é conquistável, que é possível aprender, enfim, qualquer técnica, qualquer corporeidade, mais especificamente hoje a gente está falando do jazz. Você fala bastante sobre essa questão do aprendizado e da prática que respeita o corpo, né, uma prática somática, de uma maneira que trabalha aqueles 4 ãos que você já citou. Os 4 ãos. Eu tenho que falar? Você que sabe. Vocês estão curiosos? Vocês lembram? De quais são os 4 ãos da dança? Para quem trabalha com dança, eu tenho que falar? Eu acabei de dizer que você é livre. Você que sabe. Você quer fazer suspense? Um começa com P, o outro começa com E, o outro começa com M e o outro começa com R. Preparação, expansão, manutenção e restauração. Ok. Então, seguindo. Então, você fala bastante dessa questão, né? Desse aprendizado com esse respeito e com esses cuidados em relação ao corpo. Sim. Como que eu faço para aprender e praticar, então, dessa maneira? Basta eu ter um professor que entenda de corpo ou eu tenho que estudar alguma coisa especificamente? Uou! Eu preciso estudar sobre o corpo? É isso? Essa é a questão toda? Se eu quero dançar e cuidar do meu corpo, eu tenho que estudar sobre o corpo. Eu não posso simplesmente chegar, estudar a minha dança e pronto. Estudos e estudos, ok? Ok. Quanto mais você entender de corpo, melhor é. Mas eu posso entender teoricamente tudo sobre o corpo. Isso não significa que eu vou aplicar práticas que vão me levar a uma consciência corporal e a respeito em relação ao meu corpo. Certo. Ok? As duas coisas são importantes. Se eu, por exemplo, eu posso fazer uma aula de yoga, certo? Certo. Mas eu posso ser leigo em relação ao corpo. A prática de yoga vai me ajudar? Claro que vai me ajudar. Ela é um tipo de prática somática em muitos aspectos. Alguns tipos de prática de yoga são bastante somáticas, né? E a yoga foi uma inspiração para as abordagens somáticas. Então aí você vai praticar yoga e tal, o seu corpo vai ganhar muitas melhorias e você vai melhorar a sua prática de dança também. Obviamente que vai. Se você entender todos os aspectos do corpo, a sua prática de yoga vai melhorar ainda mais. E aí, por consequência, a sua dança. Também. E a mesma forma, se você de repente entende muito sobre o corpo, não faz nenhuma prática somática, mas vai para sua dança, já vai melhorar. Porque você entende de corpo. O melhor é você casar tudo, ou seja, um estudo constante de corpo, mas vendo isso, se tornando concreto nas suas práticas. Nas suas práticas de preparação do seu corpo, nas suas práticas de expansão do seu corpo, das possibilidades do seu corpo se expressar e dançar. Nas suas práticas de manutenção do seu corpo para você se manter com saúde, né, e sem lesões, e na sua prática de restauração, quando a gente, né, porque às vezes dança é risco, então às vezes a gente vai além, né, e aí como é que eu restauro o meu corpo? Então, certo, o mais legal é que você case esses conhecimentos, os conhecimentos teóricos a respeito do corpo e os conhecimentos práticos, não só dançando, mas usando dessas práticas que trazem maior consciência
daquilo que eu faço, daquilo que eu sou, para que na hora que eu estiver fazendo aquilo que eu quero fazer, que é dançar, eu faça da melhor maneira possível. Sim. E se eu tiver que abusar do meu corpo, eu saiba voltar depois para um padrão mais neutro, mais tranquilo, eu saiba me restaurar. Então, o melhor é o casamento dessas informações. Certo. Isso é o melhor. Tá. E aí você pensa que tem que ter um engajamento da pessoa, né, que pratica nesse aspecto, ou buscar professores, pessoas que tenham esse conhecimento basta? Não existe isso, gente. A educação, o processo de aprendizagem, ele é sempre autônomo. Certo. Tá? A questão é o grau que essa autonomia, é o grau de consciência da autonomia que você tem. Ok, vamos falar em pedagogia? Tem aulas que levam à autonomia do aluno com mais clareza. Sim. Tem aulas que não. Então, tem gente que vai falar, fulano não trabalha com autonomia, não é uma aula que tem uma pedagogia que dê prioridade para a autonomia da pessoa. Sim, tem aulas que não dão prioridade para a autonomia, e tem aulas que dão. Mas, em última instância, você é autônomo, certo? Eu sou responsável pelo meu aprendizado. Em última instância, sempre, mesmo se for uma aula de ditadura, entendeu? Em última instância, você é responsável. É você que está aprendendo. Por quê? Então, é uma coisa muito louca isso. Por quê? Ó, vamos ver se eu consigo colocar. Quando a gente pensa em aulas de autonomia, normalmente a gente, né, que buscam processos autônomos, né? Tem até coisa da pedagogia da autonomia, do Paulo Freire, ou mesmo, enfim, esses tipos de processos, né? De pedagogia libertadora e tudo mais. A gente normalmente é levado para aulas que tem um ou outro modelo, mas a maior parte da aula é uma aula de condução oral, né? E de provocação e de experimentação. Então os alunos experimentam, são provocados, né, conduzidos oralmente, e fazem expõem, né? E eles fazem pesquisa, nesse aspecto, entendeu? Então são aulas de pesquisa, de improvisação, de composição, são aulas em que a pessoa investiga por conta própria, sendo orientadas pelo professor. O professor fica num lugar de orientação, de provocação, de estímulo, mas não como modelo de referência necessariamente. E esse é o tipo de aula, a gente fala que essas aulas dão autonomia, certo? Normalmente é assim que é entendido, de forma bem superficial, normalmente isso é entendido. E as aulas aqui tem uma referência, tá tudo coreografado e blá blá blá, são as aulas que têm menos autonomia, certo? Porque tem uma referência constante. Ok, de certa forma, essas aulas que são mais improvisacionais, de criação, de estímulo, de investigação, elas requerem mais da autonomia, requerem mais do engajamento, vamos falar assim, talvez. Né? E talvez até de uma exposição, como você falou, porque a pessoa tem que ir lá fazer. Do que a outra, num primeiro momento, numa primeira olhada. Por quê? Para aquele corpo que está vivendo, se ele quer aprender, ele se engaja. Não tem como ele não aprender e não ter o dedo dele ali. Entendeu? A pessoa pode estar em processos improvisacionais. Se ela não se engaja, ela não aprende. Ela não desenvolve conhecimento a partir das informações que são dadas para elas ou investigadas por ela mesma. E da mesma coisa a pessoa que está ali na aula de coreografia. Se ela não se engaja, ela também não aprende. Ela pode até reproduzir por espelho durante muito tempo, mas ela não aprende. Então, nos dois casos, o processo de aprendizagem e desenvolvimento de saber e conhecimento requer autonomia. É sempre uma questão de autonomia. A questão é que aqui eu estou no modelo de um processo investigativo e aqui eu estou no modelo de referência. Às vezes o modelo de referência é muito mais difícil. Muito mais difícil do que esse aqui. Às vezes é muito mais complexo. Eu tenho que criar efeitos de ilusão a partir de uma observação. Eu estou observando um corpo que tem X características. E agora eu tenho que trazer aquilo que eu estou vendo para dentro do meu corpo que tem outras características. Eu tenho que causar a ilusão que eu estou igual àquele. Meu Deus do céu! Ah, tá. Você está falando de dificuldade em termos de o quanto aquilo desafia a autonomia da pessoa. O quanto aquilo desafia a pessoa porque ela vai ter que dançar daquele jeito. E ela é outra pessoa, ela não é aquela.
Então são extremamente difíceis, são trabalhos complexos. Sim. Os dois são trabalhos difíceis. Mas o que eu quero dizer é que toda vez que a gente está em processo de aprendizagem é uma questão autônoma. É sempre autônoma. É sempre sou eu aprendendo. E eu sou responsável por isso. Não importa se a aula me dá maior liberdade de criação ou se ela está mais quadradinha. Eu ainda sou responsável por aquilo. A questão é o grau de consciência. É que nem aquele só do movimento é seu. O movimento é sempre seu. A questão é quão consciente você é do movimento. Pode ser um movimento inventado pelo outro. Você fez, ele é teu. Quão consciente você é desse movimento. É a mesma coisa em relação ao processo de aprendizagem. Quão consciente você está que você é responsável pelo seu aprendizado. Dependendo se está numa aula cheia de referência ou numa aula que é só orientação por condução oral. Entendeu? É essa a grande questão. Então, começa por aí. O que a gente tá falando? Você tá que tá hoje, hein? Hoje eu tô que tô. A gente tá falando sobre a questão do... Tá vendo? Você até me enrolou agora, eu ia falar. Gente, acontece. Falando sobre a necessidade de estar engajado no aprendizado, ou basta ter um professor que entenda de corpo, de... Então, nesse aspecto, a pessoa é sempre responsável por, ok? Então, ok. Aparentemente rola mais responsa do que o outro, mas no de forma declarada, de forma declarada. Na verdade, só partindo do professor, Sim. Entendeu? Chamar a atenção dessa resposta. Mas, no fundo das contas, no frigir dos ovos, é ela responsável. Sim. Então, levando isso em consideração, a gente entra numa outra categoria de análise, a questão do autodidatismo. Que se a gente for analisar muito friamente e profundamente o termo, ele é uma falácia. Porque o autodidatismo seria... O autodidatismo é uma pessoa que se auto-ensina, que aprende sozinho, certo? Uhum. E ok, é assim que a gente entende. Mas se a gente for analisar muito profundamente autodidatismo, uma pessoa que usa os processos de ensino-aprendizagem com ela, como é uma pessoa que ensina a si mesmo. Mas ela ensina a si mesma a partir... porque ela se auto-ensina, então tá ali, então eu tô te ensinando tal coisa. Não, nesse aspecto, no sentido absoluto da palavra autodidata, não existe. Porque a pessoa... Essa pessoa, ela vai, mesmo que seja sozinha, ela não tá sozinha, ela tá com os livros. E aí ela tá lendo o livro, ela tá lendo o pensamento de outra pessoa, então ela tá aprendendo com outra pessoa. Ela tá assistindo um vídeo, ela tá aprendendo com outra pessoa. Tá, autodidatismo seria a pessoa sozinha indo pegar e fazendo os testes e... a gente fala que pesquisando a gente chama tudo mesmo, assim, todas as se a gente fala de forma absoluta. Sim, é isso que eu tô falando. Exato, o que a gente chama de autodidatismo? Quando a pessoa, ela estuda sem uma mediação direta e clara de uma outra pessoa. Certo? Uhum. Então, se eu estudar, por exemplo, inglês sozinho, assistindo filme, fazendo anotação, vendo vídeo, realmente, eu tô estudando sem a mediação de um professor ali do meu lado. Sim. Então ali é um processo de autodidatismo. Mas se a gente pensar na palavra autodidatismo assim, de forma plena, absoluta, ali não existe. Sim. Porque você pegou um livro, você tá dialogando com quem escreveu ali. Você pegou um vídeo, você tá dialogando com aquela pessoa. Você não poderia pegar com nenhuma coisa que sofreu intervenção de outra pessoa. Você não pode nem olhar para uma obra de arte e tentar... Você tem que criar a obra e depois fazer a autoanálise. Se o que ficou bom ou não, a partir Exato. E aí, se você pensar dessa forma... e por que você tá falando isso, Thalita? Porque eu gosto de colocar algumas coisas na mesa, assim, pra gente pensar. Então, não tem como você ser autodidata. Então, você nunca vai estar sozinho. Pronto, joga fora isso. Plum. Entendeu? E outra coisa, você sempre é autônomo. Não importa onde você tá, você sempre é responsável pelo seu processo. Pronto, entendeu? Se a gente para essas birrinhas de esses vezes é melhor, ou é melhor daquele modo, daquele... Não, para. Você que tá no processo de ensino-aprendizagem, você é responsável pela sua aprendizagem. Não importa se você tem torcidas referências a um ditador que tá na tua frente ou se não é. No fundo, no frigir dos ovos, você pode estar olhando e sorrindo e negando com a cabeça, entendeu? É o fato. Então você é responsável. Você sempre é autônomo. É claro que escolher bons professores facilita o processo. Já vou falar sobre isso. Você sempre é autônomo. Uhum. E, em termos de autodidatismo absoluto, não existe. Você sempre está em diálogo com alguém. A questão é como é que você faz isso. Uhum. Entendeu? Agora, se a gente entra nas outras camadas. Se você vai escolher a mediação de um professor, é interessante ter a mediação de um professor? Claro que é. Claro que é. De um bom professor. De um professor que tenha um conhecimento bacana, que já tenha galgado uma série de coisas, porque quando você dialogar com esse professor, você não está dialogando só com ele, você está dialogando com todo mundo que faz parte da história dele, da mesma forma que ele está dialogando com todo mundo que faz parte da sua história. Somos muitos falando com muitos,
Qual é o seu nome? Legião. Entendeu? Mas é mais ou menos assim. Em termos históricos de memória, é assim. E em termos assim biológicos também, porque a gente tem muitas bactérias. E células, né? E células. Você não precisa ir pelo lado mais tenebroso. Somos mais bactérias do que células, mas somos muitas células, tá bom? Somos muitas células, nem que sejam células bacterianas, enfim. Mas a ideia é de que somos muitos o tempo todo, né? Cada célula pensa por si, enfim, realmente. Então, tem essa troca. Então, com um bom professor, você consegue ter uma mediação legal. Se estiver presencialmente, maravilhoso, porque aí a gente aciona muitos mais sentidos. Mas mesmo via vídeo, mesmo via livro, é possível fazer essa troca. Tá? Só que aí você tem que ter algumas ferramentas para fazer essa troca, já que a pessoa não vai responder diretamente para você. E aí, enfim, existem ferramentas para estudos, para esses processos que a gente chama de mais autodidatas. Certo. Mas que não são autodidatas em absoluto, como eu já disse. Certo. Perfeito. Não sei, vai ter que dar uma pausa, né? E botar no lento para ouvir a Thalita falando um pouco mais devagar. Mas muito bom. Isso aí. Então, entender sobre o corpo em todas as suas instâncias, né? As questões teóricas, né? Fazer esses estudos mais teóricos, mas fazer a aplicação prática desses estudos, trabalhando conscientemente com o corpo, levando esse conhecimento para a sua dança, isso é o melhor. Se você puder fazer isso sozinho, se você puder fazer isso lendo, se você puder fazer isso assistindo vídeos, se você puder fazer isso também presencialmente, maravilhoso. Porque isso é um processo para a vida, é para a sua vida. A dança de alguém é pra vida. Isso não tem fim. Não tem deu agora eu entendi. Tem como você dar saltos grandes de conhecimento que vão ser marcos. Uau! Mas a hora de ver essas coisas tomando forma no corpo é um processo. Então, quanto mais cedo você entender do seu corpo e de algumas coisas de como ele funciona, melhor. Porque assim vai te dar mais chance de ver isso acontecendo na prática, de fazer os experimentos. Sim. Os experimentos práticos, né? Sim. Daquilo que você estudou. Quanto mais cedo você entender qual é a anatomia do teu corpo, mais rápido você consegue entrar em processos de estudo dessa anatomia. Estudos Sim. práticos e físicos dessa anatomia. E de dominar mesmo, né? Exato. Pô, agora eu sei que os meus órgãos trabalham dessa forma. Agora que eu já sei, eu posso ter um tempo de estudo disso. Né? Então, quanto mais cedo eu entrar em contato com esses conhecimentos, melhor é, porque me dá mais tempo ainda de pesquisa, estudo e deixar cada vez mais inteira a minha dança, né? Numa totalidade, aquele organismo que fala por inteiro, que sabe o que tá fazendo. Isso aí. Ok. Então, para fechar, uma última perguntinha. Ok. Bem fácil, sem enrolation. Tá? Tá me chamando de enroladora? Não, eu tô falando que a pergunta... Oxi! Não, a pergunta... Oxi! Ok. Você vai deixar falar? Tô falando que a minha pergunta não vai ser enrolada, entendeu? Okay. É uma bem papum. Qual é o melhor ou a melhor dançarina ou dançarino de jazz, na sua opinião, entre os personagens da Disney? Entre os personagens da Disney, qual é o melhor? Tipo, você bate o olho e fala, nossa, é incrível. A Razane, entendeu? É tipo, o cara, ou no caso, o animal, a monstro, ou monstro, enfim. Qualquer personagem. Qual que você acha que é campeão de jazz? Putz, tem vários. Lembrando de uma cena do Pato Donald dançando com a Margarida, bem legal. Mas os gatinhos aristogatas também são bem bacanas. Na cena do Mowgli, o Balu dançando jazz com orangotango é memorável, assim, incrível. Nossa, calma. Vou mandar uma carta pra Disney. Faz um dance-off, um dance contest. Ver quem que é o personagem. Eu acho que tem que rolar um dance contest de jazz, assim, entre esses personagens. Eu gosto muito da cena do... I wanna be like you, da, 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 da.
É bem Do legal. Mowgli. Exato, mas é legal o urso dançando jazz. Ele dançando é muito legal, o Balu dançando jazz. Eu gosto bastante. E eu gosto dos gatos do Aristogatas dançando jazz. Tem uma cachorrinha no Dame o Vagabundo que né? Sem coleira e sem patrão, vagabundo. E ela vai dançando assim, balançando a cabecinha. É demais, gente. Não sei quem que é a pessoa que melhor dança jazz. Em termos de showman, estou no palco, é o Lumière no Bela Fera, né? Porque Presente, ele entra com chapéu, mas ele já é teatro musical dele, né? Ele já tá no palco com chapéuzinho e tudo. Dançando jazz, assim. Quem mais? Tem vários personagens, assim, que arrasam na dancinha. Eu gosto particularmente muito do Gênio. O Gênio. Eu ia falar isso, o Gênio porque dança. Ele apela porque ele é gênio. E aí depois uma hora ele dança que nem menina, né? Ele vira e dança um jazz, assim. É bem legal. Talvez. Mas eu acho que meu voto vai pro Balu, entendeu? Entendi. Aquele gordinho. Pode ser que seja dançando. hoje. Pode ser no campeonato de hoje ele se saiu melhor. Quem sabe numa nesse próxima. round de batalha ele saiu melhor. É porque é uma malemolência, assim, no corpinho. E ele é um urso gigante. E aí é divertido, é bem divertido. Vamos ver se a gente acha o trecho da animação no YouTube, em algum lugar. A gente põe o link aí depois. Vejam eles dançando. Acho muito legal, divertido. Porque é redondinho, né? Sim. Mas de gatinhos assim, mais sinuoso, talvez do Aristogatas dê pra ver uma sinuosidade ali, né? Dançando. E o vagabundo sem coleira e sem patrão. Também é bem legal. Da Dame Vagabundo. É gostoso. Sim. O Pato Donald, tem uma dança do Pato Donald dançando com a Margarida. Eles estão dançando hindu, né? Dançando acho um que eu Lindy tenho Hop. uma- E aí eles dançam e tal. memória disso. E um Charleston também. É bem legal, é divertidinho. O Grilo Falante também, às vezes tem umas cenas. Bem legal. Certo. Então, a coroação de hoje, em primeiro lugar, vai para Pro Balu. Balu. Ok. Dançando jazz. Muito bom. Eu acho que é isso. Por hoje deu, né? Acho que sim. Foi bem gostoso. Eu acho que uma grande parte da população do mundo gosta de Disney, alguma coisa da Disney, né? Pode não gostar de tudo, mas alguma coisa eu acho que todo mundo aprecia, né? É muito legal. Ai! Que susto! Gente, como eu pude esquecer? É que é tanta coisa. A Princesa e o Sapo, puro jazz, gente. Ah, Ali é sim. jazz mesmo, porque é New Orleans e as danças. As músicas. O elemento afro-cultural de tradição, né? O próprio que eu falei da questão dos deuses, das entidades, o voodoo e tal. Não, ali puro jazz, né? Então, tirando o Princesa e o Sapo do jogo, porque ali é puro jazz mesmo, e eles dançando é puro jazz mesmo. Então a gente tem todos os outros que eu falei. Sim. Ai, tem o Sebastião também da Pequena Sereia, e toda aquela dança dos peixes também, né? Tipo uma coisa meio mambuzística. Bem legal. Muito bom. É isso aí. Compartilha com a gente também quem que você acha que é o personagem que se sairia melhor aí numa competição, numa dança de jazz. Numa dança de jazz. Isso aí. Muito bom, eu gostei muito. Então, eu acho que é muito bacana, né? Eu tava falando sobre essa questão da magia da Disney, sobre essas questões que sempre tem alguma coisa que alguém vai gostar. Acho que muito por conta desses elementos que conversam com a gente, com os povos, com a música, com a arte, com a dança. E eu acho que tem tudo a ver com a dança e eu quis trazer um pouco disso e a gente aproveitar e discutir um pouquinho sobre, né? Essa questão do corpo que nos interessa bastante. Sim. Espero que vocês tenham aproveitado aí do outro lado, quem está ouvindo, quem está assistindo. Sim. E é isso aí, muito obrigado, Thalita. Muito obrigado. obrigada. Muito obrigada, ouvintes e assistentes. Exato. Muito obrigado, gente. Eu tô contando uns S's que não existem. Acontece. E é isso aí, gente. Muito obrigada. Às vezes, quando a gente tem essas conversas com esses fluxos, eu acabo trazendo os conteúdos, algumas coisas de dança, usando as terminologias, sabe? Usando as palavras conceituais. Ouviu uma palavra conceitual, não entendeu? A gente pergunta.
Manda por escrito aí nas mídias sociais, no YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, no meu blog, no Medium. Entre em contato comigo e manda o que você quis dizer com aquilo, né? Sim. Né? Coloca um comentário, faça perguntas. Às vezes eu começo a colocar vários conceitos, né? Porque quando a gente faz perguntas, a gente começa o nosso processo de aprendizagem. Lembra que eu falei hoje? Que a gente é dono do nosso processo. Ser autônomo é ser dono. Então, essa é uma ferramenta. Fazer pergunta. Faz uma pergunta. Ouvi uma palavra lá, blá, 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 que eu falei. Não entendeu? Pergunta, o que é isso? Seu cérebro vai... Opa, começou a ligar os botões, começa o processo. E é assim que a gente vai ganhando, né? Cada vez mais consciência da nossa autonomia. E aí, realmente fazendo... Essa autonomia ganha plenitude. Exato. Beleza? Então, vem comigo, se conecte comigo. Pode falar. Aí. Segue a Thalita no Instagram, @ThalitaLC84. Página no Facebook também, facebook.com/ThalitaLC84. Você quer achar o canal do YouTube? youtube.com/ThalitaLC84. Aí o blog no Medium, medium.com/, tem que ter um arroba antes, ThalitaLC84. Mas tudo isso tá na descrição aí do vídeo, tem o link bonitinho. Tem a minha clicar. página, thalitalc.com, entra lá, tem todas as coisinhas. Você clica e você é redirecionado para sua mídia social de preferência. Exato, muito bom. Isso aí. Isso aí, muito obrigado, gente. Até a próxima. Muito obrigada, beijo. Beijos. Esse foi o Papo Curvo, seu podcast fora da linha e certamente para além do rastro.